Leitura do livro 21 Dias de Poder, preparando a Igreja para buscar e salvar o perdido, do autor Otoniel Ferreira. 9º dia. O Senhor anda lado a lado conosco. 3. Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Mateus 14, 32, 33. Andando lado a lado, a mão de Pedro na do mestre, eles pisaram dentro do barco juntos. Mas Pedro estava agora humilde e calado. Não tinha nada de que se orgulhar perante seus companheiros, pois devido à sua incredulidade e exaltação própria, quase perdera sua vida. Quando ele retirou o olhar de Jesus, seus pés se perderam e começou a afundar em meio às ondas. White, 1898, página 381. Wiersbe, 1996, comenta que ajudar os discípulos a crescerem na fé foi o real propósito da tempestade. Afinal, Jesus os deixaria em breve e eles se deparariam com muitas tempestades em seus ministérios. Eles tinham que aprender a confiar nele, mesmo sem a presença física do Mestre, mesmo que parecesse que Jesus não se importava com eles. Mateus 14, 22. E.G. White nos diz que quando provações nos sobrevêm, muitas vezes nos comportamos como Pedro. Olhamos para as ondas ao invés de conservar nossos olhos fixos no Salvador. Provavelmente Pedro, pelo fato de estar andando miraculosamente sobre as águas com o Senhor, estava se achando melhor que os outros e por isso estava perecendo. Na obra do Senhor não há ninguém melhor do que o outro. É necessário trabalhar em equipe. No entanto, Jesus não ordenou a Pedro que fosse ter com ele para que perecesse. Ele não nos chama a segui-lo para depois nos abandonar. Ellen G. White, em sintonia com a Bíblia, reafirma que a promessa do Senhor é: não temas, diz-nos, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Isaías 43, 1-3, O Desejado de Todas as Nações, página 382. Se por um acaso vacilarmos e começarmos a afundar, a Bíblia também nos diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4:18. Dia a dia, Deus instrui a seus filhos. Pelas circunstâncias da vida diária, prepara-os para a parte que tem de desempenhar naquele mais vasto cenário que sua providência lhe designou. É a prova diária que determina a vitória ou a derrota que terão na grande crise da vida. White, 1898. É interessante notar que, quando Pedro desceu do barco para andar sobre as águas, os outros discípulos se mantiveram no barco simplesmente assistindo, à distância, o que iria acontecer. Talvez eles até tenham pensado ou comentado um com os outros: vejam como esse Pedro é louco, sempre querendo aparecer. Então, quando Pedro aparentemente fracassa, é possível que alguém possa ter dito: eu não falei? Olha lá o grande Pedro afundando, bem feito! Quem mandou querer aparecer? Por que ele não ficou no barco como todo mundo? Em minha opinião, quem mais falhou naquele dia não foi Pedro, mas os que ficaram no barco. Pedro andando por sobre as águas simboliza o discípulo que não tem medo de andar com Jesus no território desconhecido, fora da igreja, com o objetivo de encontrar pessoas se afundando em meio às tempestades espirituais causadas por seus próprios pecados e resgatá-las, trazendo-as para o barco a fim de cumprir a missão de Cristo. Podem até correr o risco de afundar, como Pedro, mas lá Jesus está e prontamente atenderá se clamarmos por socorro. Os maiores fracassados naquela noite foram os discípulos que permaneceram no barco. Aqueles que ficaram no barco simbolizam os membros da igreja que aceitam Jesus como Salvador, mas egocentricamente conservam esta bênção só para ti.
porque tem medo de arriscar a descer do barco para compartilhar esse evangelho eterno com os que estão se perdendo em territórios escuros, tempestuosos, precisando de pessoas comuns, mas corajosas e convictas da missão que o Senhor nos convida a cumprir. Quando alguém aparentemente falha, como Pedro, realizando o trabalho do Senhor, é hora de, também como ele, clamar: Senhor, salva-me. Mateus 14:30. E o Senhor imediatamente, assim como fez com Pedro, estenderá a sua mão e o-a levantará. Juntos, lado a lado, caminharão sobre as águas de volta ao barco, igreja, com os resultados miraculosos rumo ao barco celestial. Assim conclui E.G. White, 1898, seu pensamento acima. Tão logo Jesus entrou no barco, o vento cessou e logo o barco chegou à terra para onde ia. A noite de horror foi seguida pelo raiar da aurora de um novo dia. Os discípulos e outros que se achavam no barco prostraram-se aos pés de Jesus, com os corações agradecidos, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. O Desejado de Todas as Nações, página 382. Quando realizamos o trabalho do Senhor, mesmo que em território desconhecido, correndo o risco de falhar, afundando em meio às águas, povos, nações, multidões, ao voltarmos ao barco outrora em tempestades, brigas, fofocas, descontentamentos, ciúmes, críticas e etc., nós encontraremos em alegria, paz e harmonia, porque ali Jesus está. Instruções para o 9º dia. Escreva uma carta para Jesus. Escreva uma carta de Jesus para você. Telefone para sua dupla de oração e juntos orem pelos 5 amigos de cada um de vocês. Na oração de hoje, peça novamente a Jesus que lhes dê coragem para descer do barco, igreja, e resgatar os filhos de Deus que estão sofrendo com os efeitos das tempestades espirituais.